Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Como é bom a gente poder estar juntos aqui, mais uma vez, para partilharmos, a palavra de Deus, mais uma porção que nos completa, que nos alimenta e que edifica a nossa vida, Eu queria nessa oportunidade, na verdade eu quero nessa oportunidade, falar um pouco sobre a obra de Deus. Mas é falar um pouco mesmo, porque a obra de Deus ela é muito grande. Ela envolve todas as coisas porque Ele criou todas as coisas. A gente consegue ver isso lá em Gênesis, logo no primeiro capítulo. A gente consegue ver que Deus criou todas as coisas e no sétimo dia Ele descansou de toda a sua obra. Mas falar da obra do Senhor é também falar da nossa obra, da obra da igreja. Então, nesse tema, eu quero ler alguns textos que nos ajuda a compreender de fato a obra de Deus. Muito é falada, vamos fazer a obra de Deus, vamos fazer a obra do Senhor, quando às vezes não estamos inteirados, não sabemos de fato o que é a obra de Deus. E como é que a gente vai entender isso? Nós vamos entender pela palavra. Como entender a obra de Deus? Pela Bíblia, pela palavra do Senhor. Uma certa vez, o Senhor curou um homem paralítico que há 38 anos estava à espera do seu milagre. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor e o Senhor o curou. E essa obra que Jesus fez, ela foi questionada por alguns judeus. Alguns fariseus, alguns escribas começaram a questionar a obra de Jesus. Nos nossos dias também acontece a mesma coisa. Tem muita gente questionando aquilo que Deus faz, aquilo que Deus realiza. Então, nesse momento, nós vamos ver que ainda que a obra de Deus seja questionada, seja aí indagada, esta obra ela acontece, ela é realizada em Cristo Jesus. E nós vamos ver onde nós entramos nisso, porque nós falamos é a obra de Deus, mas também existe a obra do homem, a obra que o homem também executa. E por isso todos nós, iremos comparecer diante do Senhor com toda a nossa obra. Toda a nossa obra será provada no fogo, será apresentada por muitos livros que lá em Apocalipse capítulo 20 descreve para nós. Livros foram abertos, esses livros são os livros das obras de toda criatura, de todo homem. E também foi aberto o livro da vida. O livro da vida é apenas um, mas das obras são muitos livros. Jesus vai dizer assim, quando ele foi indagado sobre o feito, sobre o que ele realizou ali na vida daquele homem, ele vai dizer assim, olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus faz essa obra num sábado, ele faz esse trabalho em um sábado. E aqui a gente precisa compreender, quando a gente estuda o Gênesis, a gente vê ali uma semana profética em milênios. Então, esse sábado profético ele ainda não chegou, por isso Jesus está aqui, não é para transgredir a lei, transgredir a sua palavra, mas ele executa esse trabalho em dia de sábado, porque Cristo ele é a profecia. Então, ele vai colocar aqui para nós que ele está cumprindo toda a lei e que aquele sábado do Gênesis é um sábado profético. Existe ele literal, sim, mas o Senhor veio cumprir toda a sua palavra, que é profecia. E quando ele vai explicar a sua missão, depois dessa indagação toda ainda dentro do mesmo contexto, ele vai explicar a sua obra, ele vai explicar dizendo assim, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer, ou seja, ver o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Parece que aqui a gente já começa a entender, que aquilo que Jesus faz é aquilo que nós também devemos fazer. Porque o Filho, ele observou o Pai e agora nós observamos o Filho e assim estamos nas mesmas obras de Cristo. Porque o imperativo de Deus, a ordem de Deus é que nós fôssemos a toda criatura e também curássemos os enfermos.
e que não só pregássemos, né, a notícia, a boa obra, as boas novas, né, mas também expulsássemos demônios, curássemos enfermos e até que se bebêssemos, né, venenos aí mortíferos, dano algum, né, nos traria, né? Então, quando a gente olha para esses textos, a gente começa a entender o que é a obra de Deus. Lá no Gênesis a gente vê Deus criando todas as coisas e que dentro dessas coisas, de todos esses elementos criados por Deus, Ele trabalha, né, em toda a Escritura. Então o Senhor, Ele continua trabalhando, né? Ele mesmo fala, né, ó, passam os céus e passam a terra, mas as minhas palavras não vão de passar, né? Então Ele está cumprindo a profecia nele mesmo, né? Porque por meio dele todas as coisas foram criadas. Ele vai dizer assim, lá em Isaías, né? Porque o profeta vai dizer, né, sendo boca de Deus, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, se nós esperamos no Senhor, Deus está trabalhando para nós. É difícil dizer isso, né? Claro que se não tivesse escrito na palavra, eu creio que nenhum homem que tem temor a Deus teria coragem de dizer que Deus trabalha a nosso favor, que Deus trabalha por nós. Então, mas Ele trabalha, né? Conforme a palavra de Deus aqui, Ele se coloca aqui, nesse texto aqui de Isaías 64, verso 4, que Ele é incomparável. Não tem ninguém como Ele. Então vamos passar para outro texto, que nos diz assim, Paulo, né? Em 1 Coríntios 15, 58, vai falar assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Veja que o nosso trabalho não tem valor algum se não for no Senhor, né? Se não for em Deus, o nosso trabalho não vai passar de palha mesmo, né? Vai ser queimado, vai ser extirpado, né? Deus não se agrada no trabalho que não seja no Senhor. Então tudo que a gente faz em Deus tem recompensa para nós. Não que estivéssemos aqui sendo proposto a barganhar com Deus, mas quando nós trabalhamos no Senhor, nós temos recompensa, né? Como é bom, como é agradável, né, a gente pensar assim, porque muitas vezes, irmãos, nós temos essa impressão, né, que nós estamos fazendo algo que não tem valor, né, para muitas pessoas, na verdade, não tem valor, não tem sentido. Às vezes somos convidados a pensar assim: nossa, eu estou fazendo isso, mas qual é o sentido disso, né? Por qual razão, né? Por que disso? Mas se é no Senhor, sabemos que não é inútil. Lá em Salmos, né, número 8, verso 6, diz assim, ó: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob seus pés tudo lhe puseste. O salmista Davi aqui está dizendo que o Senhor criou todas as coisas e colocou a nós, né, a responsabilidade, o dever de governo, né, de manutenção em tudo aquilo que Deus criou. Olha que coisa linda e que responsabilidade nos é imposto aqui, né? É maravilhoso, porque nós sabemos que a bênção de governo, ela vem primeiramente para Cristo, mas também para a igreja. Nós havemos de governar todas as nações. Assim a palavra de Deus nos diz, né, em Zacarias capítulo 14. Também, né, nós como sacerdotes, lá em Apocalipse capítulo 5, verso 10, nós vamos governar com Cristo sobre essa terra. Então é muito importante a gente ter essa sensibilidade para entender, né, o que é a obra de Cristo e a nossa obra e como estão ligadas, né, uma à outra. Porque Jesus mesmo falou: olha, eu só faço aquilo que eu observei o Pai fazer. Então nós observamos Cristo, o que Ele fez, e nós também fazemos aquilo que Jesus fez, porque isso agrada o Pai. Lembra do texto lá de João 14, verso 23? Aquele que me ama guardará a minha palavra, e o Pai o amará. Ou seja, como o Pai amou o Filho, também nos amará, porque nós temos o Filho dentro de nós, né? Por meio do quê? Do nosso amor sincero, né? Da nossa sinceridade para com Deus, nossa fidelidade, quando nós guardamos a palavra de Deus. Isso é uma caminhada, né? É uma jornada espiritual
que uma vez que nós aceitamos a Cristo, né, no nosso coração, nós precisamos seguir, né? Jesus mesmo falou: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso consiste, né, em fazermos uma obra, porque nós estamos seguindo aquele que é o precursor, né, de nos levar, né, aquele que nos guia, né, até o céu. Então, veja que quando ele coloca todas as coisas debaixo aqui dos nossos pés, sobre os nossos pés, a gente vê que Jesus ele pisou, né, na cabeça da serpente e teve o seu calcanhar ferido, né? Então, esse calcanhar está a igreja. Nesse calcanhar está nós, né? Estamos nós ali, porque ele é o cabeça. Nós também somos o seu corpo. Todos nós que tememos a Deus, que amamos a Deus, representamos o corpo de Cristo aqui na terra. Então, nós somos feridos mesmo. Isso consiste na obra, na execução do nosso trabalho. Por isso que a gente sofre, por isso que a gente sente dor, porque nós estamos trabalhando. Lá no próprio Gênesis, né, o Senhor vai falar para Adão: ó, no suor do teu rosto comerás o teu pão, e o pão é Cristo. Então é com muito trabalho que nós vamos nos alimentar de Cristo. Olha como isso é revelador, né, como é grandioso compreendermos a obra de Cristo e a obra da igreja e entendermos, né, essa harmonia, né, esse sincronismo revelador e profético dentro das Escrituras, né? Aquilo que Jesus faz como um cabeça, nós estamos ali também representados aí no seu corpo. Isso é maravilhoso, né? Aí a gente começa a imaginar que a grandeza de Deus, dado que ele é o cabeça, está no céu e o seu corpo aqui na terra. Olha o tamanho desse Deus que abrange a tudo, né? A gente olha lá para o Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente vê ali o próprio desenho do tabernáculo, não é mesmo? O lugar santíssimo, o lugar santo e o pátio, né, que é onde nós estamos. O lugar santo é onde a gente consegue ver, né, o sol, a lua e as estrelas, onde nós também estamos representados ali. A gente consegue observar isso no próprio sonho de José, né, ver os irmãos ali, descendência estrela. A gente vê também no próprio Apocalipse, né, aquela mulher grávida no Apocalipse 12, né, com uma coroa com 12 pedras, né, nessa coroa, 12 pedras preciosas, já apontando também 12 estrelas, né, apontando para a irmandade, né, para o corpo de Cristo, que está na mente, né, de cada um que teme a Deus. Isso representa a unidade, né, do corpo, porque nós estamos a todo tempo com os nossos irmãos da nossa mente, né, no nosso pensamento. Isso tudo revela a obra de Deus, a obra completa de Deus. O desenho do tabernáculo, Deus está em todo o tabernáculo. Ele está no santíssimo lugar, ele está no segundo céu e está aqui também na terra, contemplando e vendo, né, a morte dos seus fiéis, né? Todos os dias há fiéis sobre essa terra sendo mortos, né, debaixo do altar. Estão lá as almas, lá em Apocalipse capítulo 5, clamando por justiça, né? E o Senhor ali trazendo o alento, trazendo a calmaria, né? Porque vai haver o tempo, né, em que os ímpios, né, aqueles que estão destruindo, né, o santuário de Deus, Deus o destruirá. Não é assim que a palavra de Deus diz? Então tem muitos ímpios destruindo, né, o santuário de Deus, mas que eles também serão destruídos. E o primeiro a fazer isso foi o próprio diabo, né, quando ele enganou a Eva, né, e consequentemente Adão. Então o diabo ele já é destruído em Deus. Então veja como isso é abrangente, né, quando nós estudamos a obra de Deus e também a obra, né, da igreja. Que toda a nossa obra, que todo o nosso feito, seja realizado em Cristo Jesus. Então a gente encerra, né, agradecendo a Deus por essa palavra, por essa reflexão em que o Senhor nos leva em toda a sua palavra. E eu agradeço a Deus, né, por cada um de vocês, por cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus para que nada venha impedir o agir de Deus na sua vida e a resposta que nós precisamos dar, não somente a Deus, mas a toda a humanidade com os nossos bons atos, né, com o nosso trabalho no Senhor. Deus abençoe e fiquem todos na paz de Deus.